Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dependendo da hora que você está assistindo meu vídeo, a aula de hoje, razões trigonométricas no ciclo trigonométrico. Então tivemos aí duas aulas de ciclo trigonométrico, né? E a partir de agora a gente vai continuar nele, só que falando de principalmente seno, cosseno e tangente, ok? Eu, em um primeiro momento, falarei do seno e, muito importante, por enquanto, eu estou trabalhando sempre no primeiro quadrante, beleza? Eu estarei trabalhando sempre no primeiro quadrante. E aí, em um segundo momento, a gente vai começar a andar pelo nosso ciclo, chegando ao segundo, ao terceiro e ao quarto quadrante. Vamos começar então, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu já dei uma adiantada no serviço aqui, peguei um arco de valor X, lembrando que eu sempre começo o nosso arco nesse ponto representado por 1 e 0, 1 no eixo horizontal, 0 no eixo vertical, certo? E andando no sentido anti-horário para pegar um valor de arco positivo. E aí, o que é importante? Quando eu traço o ângulo central relacionado a esse arco, se é ângulo central, o valor do ângulo é exatamente o mesmo que o nosso arco, beleza? Então, se aqui o arco vale x, o nosso ângulo também vai valer x. O que eu quero de você? Eu posso e vou fechar um triângulo retângulo, beleza? Então, dá uma olhada aqui, ó. Eu vou fechar um triângulo retângulo, beleza? Se ele é um triângulo retângulo, significa que o ângulo dele vale 90 graus. Nesse triângulo retângulo, eu tenho uma informação muito importante. Esse segmento em vermelho, ele está saindo do centro da circunferência e encontrando em um ponto da circunferência. Ou seja, esse segmento é o nosso raio. E um detalhe muito importante, como eu estou trabalhando no ciclo trigonométrico, esse raio tem valor unitário. Ele vai valer 1, ok? E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou chamar esse nosso segmento em roxo de, por exemplo, A, beleza? Então, observe só. Esse nosso triângulo retângulo formado, ele possui um ângulo de 90 graus, que tem como lado oposto o raio unitário, e se é oposto ao ângulo de 90, nós estamos trabalhando com a nossa hipotenusa. E esse nosso triângulo aqui também tem um ângulo igual a x e um lado oposto valendo A. Ou se eu tenho em relação ao meu ângulo um lado oposto e tenho também a hipotenusa, eu estou trabalhando com a razão seno. Portanto, o seno desse nosso ângulo x vai valer cateto oposto A sobre a hipotenusa 1. Ou, se você preferir, o seno de x vai ser o nosso A. Ou, calma aí, dá uma olhada aqui. O que eu quero de você? Se eu, porventura, projetar esse nosso A no nosso eixo vertical, veja bem, estou projetando esse nosso A no eixo vertical. Você concorda comigo que ele estará exatamente nessa posição? Então aqui valerá A. Ou, como nós vimos a partir de agora, valerá o seno de x. Isso significa que no nosso eixo horizontal estarão representadas todos os nossos valores de seno do nosso ângulo ou do nosso arco formado no ciclo trigonométrico, ok? E aí, o que eu quero que você veja? Como eu estou acima do nosso eixo horizontal, significa que esse valor de seno ele vai ser um valor positivo. Caso o valor de seno que eu encontre esteja abaixo do nosso eixo horizontal, significa que estaremos trabalhando com um valor negativo. Beleza? Muito fácil, né? Então veja que nós formamos um triângulo retângulo, o cateto oposto A, ele é exatamente, ele é numericamente igual ao seno do nosso ângulo central x, e quando eu faço a projeção, significa que nós estamos chamando o nosso eixo vertical do eixo dos senos. Então,
quando nós estivermos projetando no eixo vertical, nós estaremos encontrando o valor de seno. E um detalhe muito importante, esse raio ele é unitário. Se esse raio é unitário, aqui nós temos uma extremidade valendo 1, aqui nós temos uma extremidade valendo 1, aqui nós temos uma extremidade valendo 1, mas como eu ando para a esquerda, negativa, e aqui eu também tenho uma extremidade valendo 1, como eu ando para baixo, é negativa também, ok? Eu vou chegar nessas extremidades logo mais, mas já observe o seguinte, não terá como eu obter um valor maior do que 1 e tampouco menor do que 1, ok? Vamos continuar, vamos falar agora da nossa função seno, da nossa razão trigonométrica, cosseno, perdão, dentro do nosso ciclo trigonométrico. Pessoas, aproveitei muito do desenho anterior do seno para a gente falar agora da função, ou melhor, da razão trigonométrica cosseno no nosso ciclo trigonométrico e ainda no primeiro quadrante. Continuo com o nosso arco X, ou seja, o nosso ângulo central X, continuo com o raio unitário, continuo tendo um triângulo retângulo, só que o que é importante para mim agora é o valor deste nosso outro cateto, o nosso chamado cateto adjacente. Então veja bem, o nosso ângulo X, ele tem agora um cateto adjacente B e tem a hipotenusa 1, que é o nosso raio. Se eu tenho cateto adjacente e tenho hipotenusa, eu estou trabalhando com o cosseno desse X. O cateto adjacente vale B e a hipotenusa vale 1. Ou, se você preferir, o cosseno de X ele é exatamente igual ao nosso B. Então veja bem, o nosso B ele está representado por essa partezinha aqui, ó, em roxo. E essa partezinha em roxo, ela está projetada no nosso eixo horizontal. Isso significa que esse B, na verdade, nada mais é do que o valor do cosseno de x. Isso significa também que nesse eixo horizontal serão representados todos os nossos valores para o cosseno, beleza? Então vamos recapitular. Tenho o valor de seno no eixo horizontal e o valor do cosseno sendo representado para o eixo seno no eixo vertical e o cosseno no eixo horizontal. O que é importante? Dá uma olhada na origem aqui, ó. Se eu for para a direita, o cosseno ele é positivo. Se eu for para a esquerda, o cosseno ele é negativo. Fui para cima, seno positivo. Fui para baixo, seno negativo. Mais um detalhe muito importante. Eu não consigo extrapolar os limites da minha circunferência. Isto é, o cosseno jamais será maior do que 1 e jamais será menor do que menos 1. Mesma coisa para o seno, ele não terá valores maiores do que 1 e menores do que menos 1. Então o que a gente pode colocar aqui? Ó? Limites. Os limites são que seno de x e cosseno de x são obrigatoriamente maiores do que o menos 1 e menores do que 1. Importante, entra o sinal de igualdade, beleza? Entra o sinal de igualdade, porque o nosso número 1 faz parte do nosso intervalo. Então, muito importante você trabalhar dentro desses limites dos nossos valores de seno e cosseno. E aí tem um detalhe muito importante que, além de ser um triângulo retângulo possível de encontrar as razões trigonométricas, eu consigo chegar na nossa chamada relação fundamental da trigonometria, relação fundamental trigonométrica. Veja bem, se eu estou trabalhando com um triângulo retângulo, eu posso aplicar nele o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras me fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Portanto, quem é a minha hipotenusa? O raio, e ele vale 1 ao quadrado. Quem são os meus catetos?
Vimos no início, quando estávamos falando de seno, que o cateto, um dos catetos vale A ou seno de x. Ou seno de x. Como estamos no teorema de Pitágoras, ele vai aparecer ao quadrado. E o outro cateto vale B, ou, se você preferir, cosseno de x. Como estamos no teorema de Pitágoras, ele vai aparecer ao quadrado. Portanto, nós temos aí que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa é a nossa chamada relação fundamental da trigonometria, beleza? Muitos exercícios saem por essa relação, por essa equação. Fácil, né? Bem tranquilo. A gente vai continuar falando de seno e de cosseno, só que agora a gente vai extrapolar. Vamos para os outros nossos quadrantes aqui. Vamos falar do segundo, do terceiro, do quarto quadrante, para ver como que a gente vai encontrar os valores correspondentes, beleza? Vamos comigo. Pessoas, estamos aqui agora no segundo quadrante. Eu estou pegando o nosso ângulo beta, beleza? Se esse ângulo vale beta e é central, todo esse arco aqui também será beta. O que é importante você enxergar aqui? Eu fiz até aqui uma linha em verde para te mostrar que esse nosso ângulo aqui, ó, em verde, é o nosso chamado ângulo X. Aquele ângulo do primeiro quadrante que a gente estava trabalhando até agora, certo? Como essa nossa reta vermelha ela é simétrica em relação ao eixo dos senos, significa que o eixo X ele volta a aparecer aqui pra gente, beleza? Ele volta a aparecer aqui pra gente. Ou, o que eu quero fazer aqui com você? É o seguinte, esses arcos do segundo, do terceiro e do quarto quadrante, eles farão a nossa redução ao primeiro quadrante. Eles são chamados arcos simétricos. Eles são chamados arcos que, em módulo, possuem o mesmo valor de seno e de cosseno que um arco que está no primeiro quadrante. O que a gente precisa é descobrir qual é o valor desse arco no primeiro quadrante que terá as mesmas informações que esses ângulos no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. No segundo quadrante, veja o que vai acontecer. Você concorda comigo que, comecei aqui na nossa origem, se eu andar meia volta, eu estarei andando 180 graus, beleza? 180 graus. Só que tem um detalhe. Quando eu estou trabalhando com o nosso beta, eu ando quase todo 180. Eu ando os 180 graus, mas eu deixo de andar o valor de x, que é o valor correspondente ao primeiro quadrante. Portanto, esse nosso beta, ele no segundo quadrante, pode ser representado por 180 graus menos x. Ou, se você preferir, como nós podemos trabalhar também com radianos, π menos x, beleza? Π menos x. Então, veja bem, o nosso ângulo beta é o nosso ângulo do segundo quadrante. E o nosso ângulo x, ele é o ângulo do primeiro quadrante. Então, caso eu queira saber qual é o ângulo no primeiro quadrante que possui as mesmas informações em módulo que um determinado ângulo do segundo quadrante, basta utilizar essa formulazinha. Um exemplo para você. Vamos supor que eu esteja trabalhando com o 150 graus, beleza? O meu ângulo vale 150 graus. Se ele é do segundo quadrante, ele é o valor de beta. Então, para a gente descobrir qual é o arco simétrico de 150 no primeiro quadrante, joga aqui, ó, beta é 180 menos x, o beta vale 150, que é igual a 180 menos x, passa o x para cá positivo e o 150 para lá negativo, ou seja, o 150 reduzido ao primeiro quadrante possui um ângulo de 30 graus. Isso significa que o seno e o cosseno de 150 serão
em módulo iguais ao seno e o cosseno de 30 graus. Beleza? Fácil, né? Então basta usar essa formulazinha. Só que agora a gente vai começar a inserir os nossos sinais. O que eu quero que você veja? Quando eu estou trabalhando no eixo dos senos, perceba que tanto para o ângulo do primeiro quadrante quanto para o ângulo do segundo quadrante, esse valor aqui, ó, está acima do eixo. Isso significa que tanto para o primeiro quanto para o segundo, o nosso valor de seno ele é positivo, certo? Então a gente vai colocar aqui, ó, que o seno de 180 menos x é igual ao seno de x, beleza? Então os valores de seno no segundo quadrante, eles são iguais ao do primeiro quadrante. Em compensação, veja bem, quando eu faço a projeção no eixo dos cossenos, o primeiro quadrante encontra um valor positivo para cosseno. Já o nosso ângulo do segundo quadrante, ele encontra um valor para cosseno com o sinal trocado, porque nós estamos indo para a esquerda. Isso significa que o cosseno do 180 menos x, ele é menos cosseno de x, beleza? Os sinais são trocados. Por isso que lá no início eu falei que em módulo eles são iguais. Porém, nós temos que ver a regrinha do sinal, beleza? Em alguns quadrantes eu terei positivo, em alguns quadrantes eu terei negativo. Fácil. Fizemos o segundo quadrante. Vamos para o terceiro quadrante. Pessoal, chegamos ao nosso terceiro quadrante. Vamos lá, vamos reduzir ele ao primeiro quadrante. Vamos encontrar qual é o arco simétrico lá no primeiro quadrante, que vai ter valor de seno e de cosseno iguais, em módulo a um determinado ângulo lá no primeiro quadrante, certo? Então, por favor, me acompanhem. Peguei aqui o ângulo beta, ele tem extremidade no terceiro quadrante, né? Ele tem extremidade no terceiro quadrante. Só para você lembrar, aqui é o nosso 0, aqui é o nosso 90, aqui é o 180 e aqui é o 270. Fechamos com o 360, certo? Esse nosso ângulo beta aqui, ó, ele com extremidade no terceiro quadrante, ele tem uma projeção, uma continuidade lá no primeiro quadrante, que é o nosso arco X, que eu estou trabalhando com você desde o início da aula, certo? Esse arco X, ele volta a aparecer para mim aqui, ó, porque esses dois ângulos, eles são ângulos opostos pelo vértice, beleza? E aí, olha que fácil, Esse ângulo beta, caso ele tivesse começado aqui e parado no 180, eu teria dado meia volta, mas ele não fez isso, ele andou um pouco mais. Quanto mais ele andou? X. O que é X? O ângulo que eu conheço no primeiro quadrante. Então, o nosso beta nada mais é do que 180 mais x. Ou, se você preferir, π mais x. Beleza? Graus e radianos. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos supor que eu pegue aqui o 225 graus, tá? 225 graus. Ele está entre 180 e 270, então ele faz parte do terceiro quadrante. Para eu descobrir qual é o arco simétrico, qual é o arco que, em módulo, o seno e o cosseno serão iguais ao ângulo x aqui, basta jogar nessa fórmula. Então eu tenho que beta é 180 mais x, o beta vale 225, que é 180 mais x, tá positivo, não tá? Traz para cá negativo. 225 menos 180, 45 graus. Ou seja, o ângulo cujo seno e cosseno, lógico, em módulos são iguais aqui aos de 225, lá no primeiro quadrante é o nosso 45 graus. Beleza? Então, vamos só ver agora o sinal. Vamos ver agora o sinal, né? Quando eu vejo no eixo seno, a projeção do nosso x se dá acima do eixo horizontal. Então tá para cá. Ou seja, o nosso seno é positivo. Em compensação, quando eu faço a projeção
lá no terceiro quadrante, no nosso eixo dos senos, eu estou abaixo do eixo horizontal, isto é, negativo. Isso significa que o seno de um ângulo 180 mais x é igual ao seno de x, mas com o sinal trocado, beleza? Com o sinal trocado. E aí, dá uma olhada aqui, ó. Vamos fazer agora a projeção no nosso eixo horizontal. Se eu projetar no eixo horizontal, você vai ver que o primeiro quadrante estará para o positivo, mas quando eu projeto o terceiro quadrante, nós estamos encontrando a esquerda do eixo, ou seja, um valor negativo. Isto é, o cosseno de um ângulo 180 mais x, ele é igual ao cosseno de x, mas com o sinal trocado, beleza? Então, no terceiro quadrante, o seno e o cosseno serão sempre negativos, beleza? Sempre encontrarei valores à esquerda no eixo horizontal e para baixo no eixo vertical. Fácil também, né? Então, segundo quadrante, 180 menos x. Terceiro quadrante, 180 mais x. Vamos descobrir o que acontece no quarto quadrante agora. Pessoal, chegamos ao quarto e último quadrante. Vamos ver como que a gente vai descobrir aí a formulazinha dos arcos simétricos, né, no quarto quadrante. Peguei aqui um arco, então, com extremidade entre entre 270 e 360 graus, né? Lembrando que aqui começa no 0, aqui tem o 90 e aqui tem o 180 graus. Ainda na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre eles, tá? E aí, o que eu quero que você veja? Que nós temos aqui um ângulo com extremidade no quarto quadrante, chamado de ângulo beta, certo? Eu consegui fazer o ângulo simétrico a ele lá no nosso primeiro quadrante. Então, se aqui é x, aqui, ó, também vai valer x, porque esses nossos dois segmentos, eles são simétricos em relação ao eixo horizontal, beleza? Olha que fácil. Se eu comecei aqui na origem e eu dei a volta completa, eu andei 360 graus, mas eu não fiz isso no beta. Eu quase andei 360, eu deixei de andar x. Pronto, o nosso beta é 360 graus menos x, ou em radianos, 2π menos x, beleza? 2π menos x. Vamos fazer um exemplo? Vamos supor que eu tenha um ângulo lá no quarto quadrante igual a 300 graus, certo? Se eu quero descobrir qual é o seu simétrico lá no primeiro, fazendo a redução, eu vou jogar na fórmula, beta é 360 menos x, beta é o nosso 300, que é 360 menos x. O x está negativo, ele passa positivo. O 300 está positivo, ele passa negativo. Ou seja, o nosso x vai valer 60 graus. Portanto, o seno do 300 e o seno do 60, em módulo, são iguais. O cosseno do 300 e o cosseno do 60, em módulo, são iguais. Beleza? Vamos descobrir agora se tem algum dos dois que vão ter aí o sinal exatamente igual, né? Vamos começar no cosseno? No cosseno, quando eu faço a projeção no primeiro quadrante, ele vai ser positivo. Isso a gente já tinha visto, né? Ó, aqui vai dar positivo. E quando a gente faz do quarto quadrante, também dá positivo. Isto é, o cosseno de 360 menos x é exatamente igual ao cosseno de x, certo? Em compensação, quando eu faço a nossa projeção no eixo dos senos, veja bem, fiz o do primeiro quadrante e encontrei um valor positivo. Quando eu faço o do quarto quadrante, eu encontro um valor abaixo do eixo, isto é, um valor negativo. Isso significa que o seno do nosso 360 menos x, ele é igual ao seno de x, mas com o sinal trocado, com o sinal de
negativo, beleza? Fácil, né? Então vamos lembrar. Segundo quadrante, beta é igual a 180 menos x. Terceiro quadrante, beta é igual a 180 mais x. E no quarto quadrante, beta é igual a 360 menos x. Lembra, o beta é sempre o ângulo que não faz parte do primeiro quadrante, beleza? O beta sempre é o ângulo que não faz parte do primeiro quadrante. E aí, um possível exercício, né? Ele pode te dar o ângulo no primeiro quadrante e pedir para você quais são os seus simétricos no segundo, terceiro e no quarto quadrante, certo? Ele te deu o ângulo do primeiro quadrante, então ele te deu um valor de x. Jogue em cada uma das três fórmulas que você descobre quais são os simétricos em cada um dos quadrantes correspondentes, beleza? Espero que tenha ficado claro. Para a gente terminar a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho do 0, do 90, do 180, do 270 e do 360. Vem comigo! Pessoal, para a gente terminar a aula de hoje, e aí eu deixo para um segundo momento falar da razão trigonométrica tangente, eu quero trabalhar com você com esses valores principais aqui de 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Então vamos lembrar, 0 é na minha origem, nem saí do lugar, andei 1/4, cheguei ao 90 ou ao π sobre 2, outro quarto, cheguei ao 180 ou ao nosso π radianos, andei 3/4, estou no 270 ou 3π sobre 2 e eu finalizo com o 360 ou o 2π, beleza? Vou trabalhar primeiro com o nosso eixo do seno. Veja bem, quando eu estou no eixo dos senos, eu estou trabalhando com o eixo vertical. O 0, ele nem saiu da nossa origem. Para eu encontrar o seu valor, eu preciso projetar até eu chegar no eixo vertical. Quando eu projeto, eu encontro exatamente a nossa origem. Se eu encontro a origem, significa que o seno do ângulo 0 vale 0, beleza? O seno de 0 vale 0. Fácil, né? Vamos supor que eu ando aqui, ó, 90 graus. Se eu ando 90 graus, a extremidade do nosso ângulo está exatamente lá em cima. Lembrando, né? Nós estamos trabalhando com um ciclo trigonométrico que possui raio unitário. Então aqui vale 1, menos 1 e aqui também vale menos 1. O que é importante você enxergar? Que o nosso 90, ele fica exatamente no limite do nosso valor de seno. Isto é, o seno de 90 é exatamente igual a 1, beleza? Eu não preciso projetar, a sua extremidade já está em cima do nosso eixo vertical, certo? Andei mais 1/4 de volta, e aí veja que a extremidade do ângulo para aqui no 180. Só que eu não encontrei o eixo dos senos. Eu preciso projetar. Quando eu projeto, eu encontro a origem. Isto é, o seno de 180 vale 0, ok? Veja que quando eu chego na extremidade dos 270, eu estou no limite inferior do nosso seno. Isto é, o seno de 270 vale menos 1. E quando eu completo a minha volta, a minha extremidade volta para a origem. Ou seja, o nosso valor de seno também vai valer 0, ok? O que eu quero que você já observe? Que todas as informações do 0 e do 360 são iguais, porque as suas extremidades são as mesmas, certo? Vamos para o cosseno. Quando eu olho para o cosseno, eu estou trabalhando com o eixo horizontal. Ou o 0 nem saiu do lugar, mas ele já está encostando no eixo horizontal. E ele encosta no nosso limite. Ou seja, o cosseno de 0 vale 1. E se automaticamente o 360, ao dar a volta completa, voltará para cá, o seu cosseno também vai valer 1, ok? Quando eu chego no 90, veja que a extremidade do ângulo não encosta no meu eixo horizontal. Eu preciso
projetar. E quando eu projeto, ela vem para a origem. Origem, o valor é negativo. Desculpa, nulo, beleza? Continuando, vejo a extremidade do 180 exatamente em cima do eixo dos cossenos e exatamente no limite inferior, ou seja, o cosseno de 180 é menos 1. E veja também que quando eu chego na extremidade do 270, eu faço a projeção e ela chega na origem. Ou seja, o cosseno de 270 vai valer 0, beleza? Temos aqui os nossos ângulos principais, 0, 90, 180, 270 e 360. Lógico, importante, assim como os nossos chamados ângulos notáveis, né? 30, 45 e 60. Por isso que desde o início da aula a gente sempre tenta chegar no primeiro quadrante para ter valores que nós conhecemos do 30, do 45 e do 60, beleza? A aula ficou um pouquinho extensa, então eu vou deixar a tangente para um segundo momento e a gente fala também em outras aulas aí das outras razões trigonométricas e também das nossas funções trigonométricas. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido mais um pouquinho aqui de matemática e que continue assistindo as minhas aulas. Até mais!